esses slides, essa aula aqui eu vou disponibilizar já já para vocês, tá bom? Então, ao final dessa aula eu vou disponibilizar ela para vocês. Por quê? Porque eu não disponibilizei antes. Porque eu vou resolver os exercícios aqui com vocês, tá bom? Então, quando vocês receberem esses slides, já vão ter todas as anotações que nós vamos apresentar aqui durante a aula, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar, então, a nossa disciplina falando sobre átomos, mols e massas molares. Bem, primeiro nós vamos definir o que é um átomo, né? A gente já falou isso lá em Química Geral 1, mas aqui eu irei dar uma reforçada. E sempre que nós quisermos usar alguma definição na química, nós devemos, na verdade, ir consultar o chamado Golden Book da IUPAC, né? Como se fosse a nossa Bíblia, né? Existe a Bíblia do Químico, é ali onde está presente todas as definições, né, que nós utilizamos no cotidiano da química em si. Então, segundo esse livro, né, ele define o átomo como o seguinte, né, que é a menor partícula que ainda caracteriza um elemento químico. Então, o átomo ele vai consistir de um núcleo, esse núcleo ele vai ser formado por prótons e nêutrons, tá bom? E esse núcleo ele vai ter uma carga positiva, né, que nós vamos representar pelo Z, e também ele vai ser rodeado pelo que nós chamamos de elétrons, né, que vai determinar ali o tamanho do átomo. Então, possivelmente é muito difícil vocês visualizarem o que seria um átomo, assim, porque nós só conseguimos visualizar ele com equipamentos ultra avançados, né, e por meio ali de métodos ali e medidas ali bastante precisas, né, e acompanhamentos ali bastante eficientes, caso contrário você não consegue visualizar ele, mas a gente podemos também fazer uma analogia do que seria o átomo para o nosso mundo macroscópico. Imagine, por exemplo, um estádio de futebol, né? Aqui um estádio de futebol aqui nessa foto. Imagine que você tem, então, um alfinete, que ele tem essa cabeça redonda aqui, essa bola, e você coloca esse alfinete bem no meio desse estádio. Todo o estádio, juntamente com esse alfinete ali, firmado ali no seu centro, ele seria a representação de um átomo no mundo macroscópico. O núcleo do átomo seria justamente essa cabeça de alfinete. E todo o estádio ali ao redor seria a região, né, onde os elétrons estariam presentes, né? Seria a região representada pelos elétrons. Então, se nós pudéssemos visualizar o átomo no mundo macroscópico e trazendo uma analogia para o nosso mundo real, seria semelhante a essa figura, né? Imagine um estádio, então ali teria uma cabeça de alfinete bem no meio do estádio, aquela cabecinha de alfinete representaria o núcleo do átomo, né? E toda a região ali ao redor arquibancada, campo e tudo ali do estádio representaria a região onde nós encontraríamos os elétrons, tá bom? Então, o átomo é basicamente assim, é uma região, né, que tem justamente essa região onde nós podemos encontrar os elétrons, que é muito grande, em comparação à região ali do núcleo daquele átomo, né, então, que seria representado, então, pela essa cabeça de alfinete. Bem, e como nós conseguimos, então, visualizar esses átomos, né? Então, tem determinados equipamentos, né, que aqui eu coloco esse equipamento aqui, que parece uma arma, né, alienígena, né? Então, é um equipamento que a gente chama de microscópio de tunelamento por varredura. Ele utiliza alguns conceitos quânticos, né, para fazer essa leitura dos átomos, e eles permitem essa visualização, né? Aqui eu copiei uma foto, tá? Faltou citar a fonte, mas é uma foto de um nanofio de ouro. Vocês conseguem observar, ó, as partículas aqui, as esferas. Cada uma dessas esferas aqui escuras representam um átomo de ouro, tá bom? Então, esse tipo de equipamento, com medidas ultra precisas aqui, ele permite essa visualização. Também a gente pode determinar a massa de um átomo, né? Já a massa de um átomo é determinada por esse outro tipo de equipamento, né? Que é o espectrômetro de massa. Tem aqui o funcionamento de mais ou menos como funciona, tá bom? Basicamente ele vai medir a carga
a carga ali do átomo, massa em relação à carga do íon, tá bom? Então vai ter um detector e esse detector ali vai ter umas medidas ali de picos relativos e você faz então uma estimativa da massa ali daquele átomo, daquele íon, tá bom? Bem, como eu falei para vocês, o átomo, né, ele é formado por um núcleo, né, de carga positiva, certo? Que é onde vai conter os prótons e os nêutrons, e ele vai ser, esse núcleo de carga positiva vai ser responsável por quase toda a massa do átomo, né? Então, a massa do átomo vai estar ali condensada ali naquele núcleo formado por prótons e nêutrons, tá bom? E esse núcleo, né, ele vai ser cercado por elétrons, e os elétrons apresentam, então, a carga negativa, né? Então, acredito que vocês já sabem, mais ou menos aqui, essa parte de carga negativa e carga positiva, então, que eu falei na disciplina de Química Geral 1, tá bom? Então, nas partículas, nós vamos ter os elétrons, que vai ser representado por esse signo -1, ele vai menos, né? Então vai ter uma carga -1 e vai ter uma massa de 9,109 vezes 10 a menos 31 kg. Então é uma massa extremamente pequena, né? Quase imperceptível. Temos também o próton, né? Que ele vai ser representado pelo símbolo P e vai ter uma carga +1, vai ter uma massa ali na ordem de 10 a menos 27. O nêutron vai representado por N, vai ter uma carga neutra, né? Por isso o nome neutro, porque ele não apresenta nenhuma carga. Vai ter uma massa ali de uma ordem de grandeza aproximadamente igual ao do próton, tá bom? Então, vocês observam bem que a massa do próton e do nêutron é muito maior, é quase 10 mil vezes maior do que a massa ali dos elétrons. Por isso que o núcleo de um átomo, ele é responsável praticamente por quase toda a massa do átomo, porque se você considerar a massa do elétron é relativamente muito pequena quando comparada à massa dos prótons e dos nêutrons, tá bom? Então, aqui agora, a gente vai para uma primeira atividade de fixação, né? E nós vamos, então, aprender a como calcular o número de átomos ali em uma determinada amostra, tá bom? Então, aqui eu utilizei um exemplo abordando uma contextualização do que ocorre mais ou menos aqui no Amazonas, né? Então eu coloquei que o garimpeiro que procurava ouro ali no Rio Japurá, ele conseguiu coletar 12,3 gramas de peças finas de ouro, tá bom? Então a primeira informação que você tem é justamente esse número em gramas ali que representa a amostra de ouro que foi coletada ali pelo aquele garimpeiro, tá bom? Então você coloca ali 12,3 gramas, tá bom? De peças finas de ouro. Então, se a massa de um átomo de ouro é de 3,25 vezes 10 a menos 3, então, coloca aqui, um átomo de ouro, ouro, sempre quando eu faço, é difícil, sempre quando eu faço sempre quando eu faço ou roda aqui essa caneta, ele gira para outra tela. Então, um átomo de ouro, ele vai ter massa de 3,25 vezes 10 a menos 25 quilograma, tá bom? Então, a pergunta é o seguinte: quantos átomos de ouro esse garimpeiro coletou? Ou seja, quantos átomos de ouro está presente em 12,3 grama? Então, aqui você já tem a relação, ó. Um átomo de ouro tem 3,25 vezes 10 a menos 25 quilogramas, tá bom? Então, simplesmente você vai colocar aqui, ó, 12,3 gramas tem quantos átomos de ouro, tá? Vou só representar pelo AU, que é a representação do símbolo do elemento químico ouro. Então, aqui você apenas resolve essa regra de 3 e você obtém, então, o número de átomos de ouro. Mas aqui tem uma regrinha a mais, né, que vocês precisam observar. Aqui em cima, ó, tá quilograma. Olha a unidade, quilograma, tá? Na massa de um átomo de ouro. Quando você utiliza a regra de 3 e considera aqui gramas embaixo, você deve, então, transformar uma
na outra, ou seja, quilogramas em gramas ou gramas em quilogramas, tá bom? Para você primeiro, depois resolver essa regra de 3. Então, o mais fácil aqui no caso, que eu considero mais fácil, é transformar o 3,25 vezes 10 a menos 25 quilogramas em grama, tá bom? Então, como você faz isso? Lembre lá da aula de Química Geral. O Q aqui é um prefixo, né? Esse K aqui, né? Então, esse K aqui é um prefixo, ele representa o quê? Lembram lá? Só lá na aula, K representa 10 elevado a 3. É um prefixo que tem esse valor. Então, eu posso 3,25 vezes 10 a menos 25. Aqui eu posso colocar 10 elevado a 3. O que sobrou aqui? Grama. Então, eu já transformei direto para grama, tá bom? Então, 3,25 vezes, 10 menos 25 vezes 10 a 3, eu conservo a base e somo os expoentes. Menos 25 com 3 dá o quê? Menos 22 gramas. Então, essa é justamente a informação que você vai utilizar ali naquela regra de 3. Então, essa regra de 3 aqui, eu posso corrigir ela, então eu coloco assim, um átomo de ouro tem quantas gramas que eu calculei agora, fazendo 3,3 vezes 10 a menos 22 gramas. Eu quero saber quantos átomos de ouro tem em 12,3 gramas, né? Então, átomo... Opa! Muito ruim. Opa. Então, agora é só resolver essa regra de 3 aqui correta, né? Já com as unidades de medida ali adequadas, né? Então, um átomo de ouro tem esse aqui em gramas, então 12,3 gramas tem quantos átomos de ouro? Então, eu vou fazer aqui rapidinho na calculadora para vocês e dar o resultado, tá bom? Então, vocês podem fazer aí também para confirmar se o resultado bateu. Vocês apenas pegam 3,25, 10, deixa eu ver. Dividido, deixa eu ver, 12,3 dividido por... Ok. Então, eu cheguei aqui ao resultado, vou colocar aqui no final já dá... Cheguei a esse resultado aqui, 1,8 aproximadamente, né? Eu já arredondei 5 vezes 10 a 21, a 21 átomos de ouro, tá bom? Então, resolvendo essa regrinha de 3, eu obteve, então, que em 12,3 gramas eu tenho 1,85 vezes 10 a 21 átomos de ouro, certo? Estão acompanhando? Ficou complicado? Deu para entender? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode falar, tá bom? Seja lá no ponto que eu estava falando sobre o átomo, sobre a visualização, sobre as cargas e também aqui sobre a atividade, vocês podem interromper a qualquer momento e perguntar sobre algo, tá bom? Professor. Pode falar, Mike, ou Messias. Só não entendi essa última parte aí de resolver. Ah, tá bom. Tá. Você calculou na calculadora. Isso, tá bom. Então, eu fiz assim, ó. Deixa eu dar o zoom aqui na coisa. Eu fiz assim, ó. Regra de 3, você faz assim, ó. Um átomo de ouro tá para esse valor. Então, X átomos de ouro, 12,3 gramas, tá para quantos X átomos de ouro? Então, eu faço assim, ó.
Pego esse, multiplico por esse e esse. Opa. Ai, ai. E esse multiplico por esse. Se colocar aqui. Tá bom? Então, eu tenho x vezes 3,25 vezes 10 a menos 22. E eu tenho um átomo de ouro vezes 12,3. Então, se x está multiplicando por esse, eu quero encontrar x, né? Então, ele está multiplicando. Eu vou colocar aqui para cima o passo, tá bom? Então, fica x vezes 3,25, né? Deixa eu... Vezes 10 menos 22. Menos 22, que é igual a um átomo de ouro vezes 12,3. Então, que é 12,3, né? 2,3 vezes um átomo de ouro, para cá. Então, x é igual a 12,3, né? Grama, dividido por 3,25 vezes 10 a menos 22. Aí aqui tem átomos de ouro, tá bom? Aqui átomos de ouro e aqui gramas. Aí tu vai cancelar grama com grama, vai sobrar átomo de ouro, que é justamente a grandeza que eu estou procurando. Então, a divisão é o seguinte, 12,3 dividido por 3,5 vezes 10 a menos 22. Aí você obtém, então, 1,85 vezes 10 a 21. Para você fazer essa divisão, eu posso apagar essa... Deu para entender agora, Maicon? Sim, sim. Tá. É porque, assim, para fazer numa calculadora normal, essa divisão é muito difícil, né? É. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou ensinar um outro jeito para vocês, que é mais fácil. Então, vou só apagar aqui, tá? A regra de 3 que você já entendeu. Agora eu vou fazer só a divisão aqui, tá? Deixa eu pegar. Ai, eita. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, esse quadradinho é só para ajudar vocês na divisão aqui. Não é relacionado à resolução dessa atividade. Então, vamos lá. A divisão era 12,3 dividido por 3,25 vezes 10 menos 22. Isso. Não estou levando em conta unidade nem nada, é só para ajudar vocês na divisão. Como que vocês fazem essa divisão primeiramente, né? Vocês esquecem essa potência de 10 aqui, ó, 10 a menos 22, tá bom? E somente faz essa divisão aqui, ó, 12, que é mais fácil, né, de trabalhar na calculadora, 12,3 dividido por 3,25. 25. É 12, tá, 3,25. Tá. Vamos lá. Que dá o quê? 3,3, opa. 3,785. Certo? Aí, aqui, ó. Esse 10 a menos 22, ele tá o quê? Tá dividindo aqui. Você vai passar ele para cima, né? Fica 10. Quando tá menos 22, ele vai para cima, fica positivo. Opa. Fica positivo. Opa. 10 a 22, tá bom? Então, 12,3, 3,25, dividido por 3,25. Então, é assim que você faz, ó. A conta, pega esse valor aqui, divide pelo primeiro e esquece essa potência de 10 aqui, ó. Esquece essa potência de 10 a menos 22, porque depois você simplesmente, como ele está dividindo, vai passar para cima multiplicando. Aí, quando está negativo, menos 22, ele vai passar para cima positivo, por isso que fica aqui. Então, quando a gente fez aqui essa divisão aqui, ó, a gente já considerou, deu 10 a 21, deu 10 a menos 21, então ele foi para cima e ficou a 10 a 21 positivo, tá bom? Só confirmar aqui se realmente deu 1,85, né? Porque parece que estava... Deu, dividir. Ah, eu já sei, aqui, 3,25. É porque quando você vai dividir, tem que ter um parênteses aqui.
Mas eu tô ocupado, né? Não vai dar pra você cuidar, não. Você vai fazer outra trabalho? Isso, Professor, por que que na regrinha de 3 o resultado dele deu 1,85 vezes 10 elevado a 21, e já nessa outra divisão aqui, o senhor fez essa multiplicação ensinando o jeito mais certo, quer dizer, mais prático, já deu, parece que 3,75 vezes 10 elevado a 22. Por quê? Peraí, que travou aqui. Deixa eu ver. Na verdade, esse 1,85 não é o valor correto, né? Fazendo a divisão correta, ele dá o valor que está ali em cima. Ixi, não dá mais para pagar aqui. Dá, na verdade, 3. Essa divisão que foi aqui em cima, 3 vezes 22, tá bom? É isso que dá. O 8,25 aqui foi feito na divisão aqui na calculadora, mas é que a gente não considerou o parêntese na divisão, tá bom? Então, tá correto esse questionamento teu, Paula. 12,3, 3,25 é o resultado que deu ali em cima mesmo, não esse 1,85, tá bom? Como deu aqui na calculadora no na primeira etapa de cálculo, tá bom? Tá bom, obrigado. Certo? Então, vocês fazem desse modo, mas lembre-se sempre, o segredo aqui é nunca esquecer a conversão de unidades. Aqui estava quilograma, a amostra ali estava em grama, então eu tinha que converter ou grama para quilograma ou quilograma para grama. Então, eu escolhi converter quilograma para grama, obteve esse valor da massa de ouro em grama. Aí eu fiz, então, a regrinha de 3, tá bom? Eu multipliquei, fiz essa multiplicação, fiz essa divisão, façam essa divisão aqui como eu fiz, né, na segunda etapa. Inclusive até melhorou, porque eu fiz a divisão direto pela calculadora, aí, se você esquecer um parênteses, a conta dá tudo errado, né? Vocês viram que deu um valor errado. Mas se vocês fizerem por meio desse modo aqui, que é bem mais seguro e mais prático, vocês dá para obter o valor correto, né, de uma maneira muito mais rápida e sem a necessidade de fazer de uma forma rápida e ocorrer o erro, né, como ocorreu aqui nesse meu primeiro cálculo aqui, utilizando a calculadora, tá bom? Bem, então vamos... Professor, rapidinho, só uma pergunta, pode usar também a análise dimensional, né? Pode sim, a análise dimensional pode ser utilizada. Na verdade, se você utilizar a análise dimensional aqui, toda esse quadradinho aqui, dessas equações aqui, preenchendo toda essa apresentação, fica resumido em apenas uma linha, né? Então, vocês podem também utilizar a análise dimensional, tá bom? Para resolver esse tipo de questão. O que vocês devem encontrar na análise dimensional é o fator de conversão. Qual é o fator de conversão? O fator de conversão está dado aqui, já na regra de 3. Ó. Um átomo de ouro está para 3,25 vezes 10 a menos 22. Aí você coloca lá esse fator de conversão ali no numerador de uma maneira adequada, né, para ver o cancelamento ali das unidades e você obter, então, aquilo que você está procurando, que no caso é o número de átomos de ouro, tá bom? Então, a resposta correta dessa atividade é 3,785 vezes 10 a 22 átomos de ouro, tá certo? Tudo certo, pessoal? Sim. Deu para entender. Sim. Tudo certo aí, João? Você que mandava um monte de mensagem de WhatsApp aí perguntando um monte de questão, deu para entender essa? Tudo. Tá bom. Deu para entender e complicou também logo no início, né? Sim. Mas deu para entender agora. Então vai ser assim. Então, por isso que é bom essas aulas assim, porque às vezes a gente apresenta de um modo e é incompreensível. A gente fica repassando os modos assim até ser compreensível a pessoa que está ouvindo, tá bom? Mas quem não entendeu e quem tiver aqui em Tefé, a gente vai ter a oportunidade também de ver isso presencial, tá bom?
Ah, ok. Ok, então vamos lá continuar.